Você já parou para pensar como é viver com depressão? Neste vídeo, mergulhamos profundamente na mente de quem enfrenta essa batalha silenciosa todos os dias, com relatos reais e emocionantes de figuras como Robin Williams, Chester Bennington, Lady Gaga e tantas outras pessoas comuns que sofrem em silêncio. Mostramos o que realmente acontece por trás de um sorriso falso e de um estou bem forçado. Este não é apenas um vídeo, é um grito de alerta. Um abraço para quem está cansado, uma ponte para quem se sente sozinho. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão, saiba, você não está sozinho. Existe ajuda, existe luz, existe saída. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essas palavras. Se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos sobre saúde mental, empatia e superação. O que acontece dentro da mente de quem tem depressão, baseado em fatos reais, dentro da mente de quem tem depressão. Há uma guerra silenciosa, uma batalha invisível, travada todos os dias por milhões de pessoas que muitas vezes sorriem por fora enquanto gritam por dentro. Ele fez gerações inteiras sorrirem, mas por dentro vivia um vazio esmagador. Em 2014, ele tirou a própria vida, mas bastidores revelaram crises profundas de saúde mental, colapsos públicos e períodos de internação. A depressão não escolhe vítimas pelo status. Ela atinge onde ninguém vê. Um homem amado por milhões, mas que não conseguia mais suportar o peso invisível que carregava. Estudos mostram que áreas como o hipocampo e o córtex pré-frontal, responsáveis por memórias, emoções e decisões, ficam menos ativas. Ou gritar em silêncio enquanto o mundo segue como se nada estivesse errado. Os níveis de serotonina despencam. A pessoa começa a se culpar por tudo, sente-se um peso, perde a motivação até para sair da cama. A verdade é que quem vive com ela, muitas vezes, esconde porque acha que não será compreendido. E essa é a maior tragédia. E o pior, muitas vezes, ninguém percebe. Nunca diga isso é frescura. Nunca diga vai passar como se fosse mágica. Diga eu estou aqui. Diga você importa. Porque dentro da mente de quem tem depressão, qualquer gesto de empatia pode ser o fio que impede a queda. Pessoas como J.K. Rowling, autora de Harry Potter, enfrentaram a depressão e chegaram a pensar em suicídio. Ela já declarou que a depressão é o contrário da esperança, mas também disse que buscar ajuda salvou sua vida menos e deu ao mundo uma das maiores histórias de superação. Isso mostra como a mente pode ser um labirinto escuro, mesmo nos dias mais iluminados. Sempre elogiado, sempre o exemplo, mas ninguém sabia que ele chorava todos os dias ao chegar em casa. Em uma manhã, ele não foi mais à aula. Uma carta deixou claro que ninguém tinha notado. Ele se sentia vazio, sufocado pela pressão, incapaz de pedir ajuda. Não é preguiça, não é drama, não é fraqueza. É uma dor real, profunda e paralisante. E ela já levou pessoas incríveis ao limite. Você sabia que o ator Robin Williams, conhecido por fazer o mundo rir, lutava contra uma depressão severa? Outro caso real é o da cantora Britney Spears, que por anos foi símbolo de sucesso e juventude. Na depressão, o cérebro funciona de forma diferente. Em 2008, um jovem brasileiro chamado Lucas, de 17 anos, foi destaque na escola por suas notas impecáveis.
Dentro da mente de alguém com depressão, os pensamentos são como espinhos. Frases como "você não é bom o bastante", "ninguém se importa" ou "nada faz sentido" se repetem como um eco interminável. A esperança desaparece aos poucos, como uma vela que se apaga em silêncio. A Universidade de Oxford já estudou casos em que pessoas com depressão grave descrevem a sensação como afogar-se num quarto cheio de gente. A depressão não tem um rosto. Pode estar atrás de um bom dia, de uma selfie feliz, de uma risada, mas a saída. Por isso, nunca subestime a dor do outro. Às vezes, um simples "como você tá de verdade" pode ser o início de uma salvação. E se você sente que algo tá errado dentro de você, não tenha vergonha de pedir ajuda. Você não está sozinho. Sua vida importa, sua dor tem nome e ela pode ser tratada. Mesmo quando tudo parecer escuro, há saída. E ela começa quando você entende que pedir socorro não é fraqueza, menos. É o maior ato de coragem. Seja a voz que acolhe. Ouça sem julgar. As horas passam, mas a dor não. A vida lá fora continua, mas aqui dentro tudo está suspenso, menos como se a alma tivesse congelado. Pequenas tarefas, como escovar os dentes ou responder uma mensagem, podem parecer missões impossíveis. E mesmo quando a pessoa consegue fazer tudo normalmente, por dentro ela pode estar se arrastando em silêncio. Quantos jovens já ouviram de seus pais: "Isso é falta do que fazer"? Quantos trabalhadores já escutaram de seus chefes: "Você precisa ser forte"? Quantas mães choram no banheiro para não assustar os filhos? Quantas pessoas famosas desabam quando ninguém mais está olhando, porque a mente de alguém com depressão já grita demais por dentro. É uma ferida aberta na alma. E cada vez que ela é ignorada, ela se aprofunda. Ficar em silêncio é como permanecer preso num quarto sem janelas. Falar é como abrir uma fresta de luz. E essa luz pode crescer, pouco a pouco, até iluminar tudo outra vez. Ele falava abertamente sobre seus traumas, sua luta contra os pensamentos negativos, a sensação de não se encaixar em lugar nenhum. Jim Carrey, por exemplo, passou por longos períodos de depressão e já disse: "Eu estava cansado de ser essa construção de mim mesmo que eu mesmo criei para agradar os outros." Quando ele se permitiu ser autêntico e buscar ajuda, encontrou paz. E hoje, inspira milhares de pessoas a fazerem o mesmo. O apoio de verdadeiros amigos pode ser a corda que puxa de volta alguém prestes a cair. É possível voltar a sentir prazer nas coisas simples. É possível rir de novo, sonhar de novo, viver de novo. Ela pode estar com você hoje, mas não precisa estar amanhã. Às vezes, o mais sorridente é o mais machucado. Às vezes, quem mais ajuda os outros é quem mais precisa de ajuda. Às vezes, quem parece forte está implorando, em silêncio, por alguém que diga: "Eu te vejo e eu fico aqui com você." Você não é fraco, você está ferido. E feridas cicatrizam com cuidado. Com tempo, com apoio. Não quer que digam "reage"? Quer que perguntem "como posso te ajudar?" Não quer solução imediata. Quer compreensão. Quer colo. Quer tempo. Quer respeito. Sua música era um grito de dor disfarçado de arte. E, ainda assim, quando ele morreu em 2017, o mundo ficou chocado. Como alguém tão talentoso, com tanto sucesso,
podia ter se sentido tão sozinho, é que o que mata não é o silêncio de fora, é o barulho dentro da mente. E, às vezes, tudo que ela precisa é de alguém que escute por fora. Por quê? A verdade é que ninguém escolhe ter depressão, ninguém acorda e decide se sentir sem valor, sem energia, sem motivo para continuar. A depressão não é uma escolha, é uma condição. E como qualquer outra condição de saúde, precisa de cuidado, acolhimento e tratamento. A depressão amplifica tudo: o julgamento, o medo, a solidão. Uma simples crítica pode parecer um golpe fatal, porque quem está doente emocionalmente não tem armadura. Tá frágil, tá sangrando por dentro. Dentro da mente de quem tem depressão, o tempo parece parar. Um dos maiores exemplos disso foi Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park. Outro caso forte é o da influenciadora Auguste Ames, que enfrentou uma onda de ataques online e, mesmo sendo jovem, bonita, com milhões de seguidores, não resistiu à pressão. E ainda assim, a sociedade insiste em ignorar, zombar ou minimizar. A depressão é um buraco que não aparece nos exames de sangue. Porém, há uma luz, a saída, o tratamento, existe terapia Saruba. Medicamentos ajudam, histórias de superação, né? Existem aos montes, a depressão também não define quem você é. É por isso que falar é tão importante. Escrever, gritar, pedir socorro. Se você conhece alguém que pode estar sofrendo, não espere sinais óbvios. A mente de quem tem depressão não quer conselhos prontos. Ela quer acolhimento e, quando a sociedade finalmente entender isso, talvez a gente comece a salvar mais vidas. Talvez a gente evite que mais Lucas, mais Robin, mais Chester, mais jovens, mães, pais, artistas e trabalhadores se percam nesse abismo silencioso. Falar sobre depressão é urgente. Falar sobre dor é necessário. E, acima de tudo, ouvir sem julgar pode ser o maior ato de amor que alguém pode oferecer. Você não está sozinho. Você é importante. Você merece ajuda. Você merece viver. E se hoje você está no escuro, lembre-se, a madrugada é sempre mais densa antes do amanhecer. É um bom dia sincero. Sentir sua falta. Tô aqui se precisar. Esse talvez tenha sido o último pedido de ajuda disfarçado. Porque quem está em sofrimento muitas vezes não fala, vou desistir. Fala, tô exausto, não aguento mais, minha cabeça não para. E esses códigos precisam ser decifrados com amor. É normalizar falar de saúde mental como se fala de gripe, de dor de cabeça. Mesmo com sucesso mundial, ele sentia que algo dentro dele o impedia de viver plenamente. Ela é parte de um caminho que pode ser transformado. Cada vez que você escolhe ficar, mesmo quando tudo dói, você está sendo corajoso. Cada pequeno passo, levantar da cama, tomar banho, responder uma mensagem menos, é uma vitória. Não se compare com os outros. Cada um tem seu tempo. O importante é continuar. E só depois que buscou apoio é que conseguiu retomar o controle da própria mente. Há milhões de pessoas que já passaram ou ainda passam por essa dor. Assim como uma árvore que parece seca, mas renasce na primavera. Assim como o mar, que mesmo em fúria, volta a se acalmar. Você também vai encontrar calmaria, mesmo que agora pareça impossível. O impossível pode mudar. Basta um gesto, um cuidado,
uma palavra, uma ajuda profissional e há redes de apoio, profissionais, familiares, até desconhecidos dispostos a estender a mão. Existe vida além da depressão. Existe luz depois da escuridão. É entender que antidepressivos não são fraqueza, menos são tratamento. Que terapia não é luxo, é necessidade. Quem tá com depressão muitas vezes não tem forças para pedir socorro de forma direta. Um peso que tira o apetite, o sono, a motivação. Imagine querer estar presente com sua família, mas se sentir ausente, mesmo estando ali, sentir-se um estranho no próprio corpo, como se estivesse vivendo no piloto automático, só esperando o tempo passar. Isso é real, isso é depressão. Não diz, me ajuda, mas dá sinais em silêncio. E o mundo, cada vez mais barulhento, costuma ignorar os sussurros da dor. A mãe que cuida dos filhos, mas não tem tempo para si mesma. O idoso que se sente esquecido. O empresário que finge controle, mas chora no banheiro. A pessoa famosa que tem tudo, mas sente que não tem nada. E o sol menos mesmo, que você não veja agora está a caminho. Às vezes, o que salva não é um grande gesto. Você já ouviu alguém dizer: estou cansado de tudo? E não deu importância? Imagine acordar todos os dias e sentir um peso enorme no peito, sem motivo aparente. E ela pode atingir qualquer um. Pode atingir o estudante que sofre bullying na escola. Depressão não se cura com frases prontas. Não se resolve com pensa positivo. Isso só piora. O que ajuda é escuta, paciência, conexão. Lembra do cantor Ed Sheeran? Em uma entrevista, ele falou sobre suas crises de ansiedade, sobre os dias em que simplesmente não queria sair de casa. A depressão não define o fim. Se você está lendo isso e sente que ninguém te entende, saiba que você é visto agora. A vida é frágil, mas também é resistente. E se você ama alguém que está lutando, não diga, eu não entendo, e se afaste. Diga, mesmo sem entender, eu estou aqui. O amor muitas vezes é a ponte entre a dor e a cura. A presença sincera pode salvar uma vida. Por fim, nunca se esqueça, a sua história ainda está sendo escrita. Porque dentro de você, apesar da dor, ainda pulsa uma vida que merece ser vivida. E mesmo quando tudo parece ruir, há algo em você que resiste, mas, em vez de esconder, ela usou sua dor para levantar uma bandeira. Tá tudo bem não estar bem. Ela fundou uma organização para cuidar da saúde mental de jovens, dizendo que se ela tivesse recebido apoio emocional na juventude, teria sofrido menos. Você só está atravessando um túnel e túneis não duram para sempre. Há uma saída, ainda que distante, elas dobram, se retorcem, perdem folhas menos, mas continuam em pé. Assim também é a alma humana. Pode se partir em 1000 pedaços, mas tem uma capacidade incrível de renascer. E cada passo que você dá, por menor que pareça, te aproxima dela. Mas a verdade é que, em algum lugar no tempo, há momentos esperando por você. Isso mostra que a dor pode até nos ferir, mas também pode nos transformar em fonte de luz para os outros, algo que sobreviveu a todas as noites escuras até aqui. É como se a alma fosse mais porosa, mais tocada pela tristeza do mundo. E isso, apesar de doer, também é uma forma de beleza. Não é defeito. É humanidade. Algo que ainda acredita, mesmo que
bem baixinho, que talvez exista um amanhã diferente, e ela pode ter capítulos difíceis, mas também pode ter recomeços lindos. E o mundo, mesmo caótico, ainda tem espaço para o seu sorriso voltar. O que hoje é dor, amanhã pode ser força. O que hoje é choro, amanhã pode ser libertação. Você é mais forte do que pensa. Você é mais amado do que imagina. E você merece estar aqui. Não desista, porque você ainda não viveu tudo o que a vida pode te oferecer. E mesmo que o sorriso pareça distante agora, ele não desapareceu para sempre, menos apenas está adormecido, esperando o momento certo para despertar de novo. No barulho da chuva, no cheiro do café, no riso de alguém que você ama, e você vai lembrar que a vida tem sim momentos pesados, mas também tem instantes leves, suaves, mágicos, e que esses momentos fazem tudo valer a pena. Você não precisa estar curado para seguir em frente. Você só precisa de um passo de cada vez. E, às vezes, o maior passo é apenas continuar respirando. Isso já é resistência. Isso já é força. E deixar que o tempo, com ajuda, faça seu trabalho. E ninguém tem o direito de dizer o contrário. Lembra da história da atriz Lady Gaga? Por trás do brilho dos palcos e dos holofotes, ela enfrentou depressão severa, ataques de pânico, pensamentos suicidas. Muitas vezes quem carrega depressão também carrega uma sensibilidade profunda, uma empatia rara, uma visão de mundo que os outros não têm. E quando o céu abrir novamente, você vai ver que ainda há flores esperando para crescer no jardim da sua alma. Se você sente que não se encaixa, que ninguém te entende, que tá sozinho, entenda, você não tá quebrado. Você já percebeu que as maiores árvores são aquelas que enfrentaram as piores tempestades? Talvez você esteja cansado de promessas de melhora. Talvez você ache que nada vai mudar. Um abraço que vai te aquecer. Um amigo que você ainda não conheceu. Uma conversa que vai te tocar. Um lugar que vai te fazer respirar fundo e pensar. Ainda bem que fiquei. Por isso, aguente só mais um pouco. Hoje talvez pareça insuportável, mas o amanhã não chegou ainda a menos e ele pode surpreender você. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa estar sempre forte. Não precisa se justificar. Você só precisa existir. A mente que hoje está cansada, um dia poderá ver beleza novamente nas coisas simples. Se ninguém te disse hoje, você é importante, você faz falta, você tem valor e o mundo é melhor com você nele. A depressão é uma tempestade dentro da mente. Mas mesmo as tempestades mais fortes, um dia cessam. Continue por você, por tudo que ainda pode ser. Porque a sua história ainda está em andamento e ela merece um final de luz.